Eu fico em casa, tenho meu filhotinho, não tem com quem deixar, vou curtir o calorzinho com ele aqui dentro de casa. É, né? Ai, ai, deve estar muito frio. Se forem, se agasalhem, luva, touca, que deve dar até, sei lá, deve dar uns 7 graus lá à noite, né? O frio que tá Mas aqui, pá. lá não dá para Sim. sentir frio, não, o calor humano não deixa. Ah, é muitos anos que eu não vou nessa festa. Eu tô até pensando em ir domingo de dia, um pouquinho, para ver as coisas. Um programa mais de velho, sabe? Ver lá os alimentos, as exposições, Levar a criança para brincar, né? levar a criança para brincar. É isso aí. É isso aí mesmo, gente. Professora, esse estudo dirigido aí, esse trabalhinho que você vai passar, é em grupo, em dupla? Sim, podem fazer até 5, 6 alunos, tá? Tá, vamos fechar em 6. Então tá, vamos fechar em 6. Olha só, mas bem lembrado, quando vocês forem colocar lá no AVA, coloquem um só, tá? No grupo. Porque Tá senão eu fico ok. abrindo o mesmo documento várias vezes, né? Achando que é grupo diferente, é eu mesmo. Aí se eu ganho tempo se vocês, cada um do grupo, né? Um ficar responsável por postar. E aí, importante colocar o nome de todo mundo, tá? Porque aí, se esquecer o nome, né, eu vou achar que determinado aluno não fez. Então, coloquem um só, tá bom? Que aí, quando eu tô lendo lá, quando eu tô corrigindo, eu já vou colocando as notas de acordo com os nomes que estão lá, tá bom? Então, vamos começar, né, para eu liberar vocês. Deixa eu compartilhar aqui. Ih, gente. Vocês estão vendo aí? Sim. Sim. Sim, então beleza. Então, ó, hoje nós vamos falar, então a matéria que cai na prova é até a aula de hoje. Então, escolhi 2 programas assim daqueles ali que ficaram, né, faltando, não tinha como a gente falar de tudo, uma vez que a nossa prova também foi, né, antecipada aí em uma semana, né? Inicialmente ia ser 14 de junho e agora é dia 7, né? Por conta lá do calendário dos outros professores também das provas. Então, hoje nós vamos falar sobre 2 programas, que é o programa Auxílio Brasil, que é o antigo Bolsa Família, tá? Então, está até lá no cronograma como Bolsa Família, mas agora, na verdade, o programa se chama Auxílio Brasil, né? Desde aí de 2021. E vamos também falar sobre o PRENAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Tá gravando, né, gente? Acho que eu já tinha apertado, né, para gravar. Assim, Então, beleza. Então, gente, o programa Auxílio Brasil, ele é um programa de transferência de renda, direta ou indiretamente, destinado às famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza, tá? De modo que consigam superar a situação de vulnerabilidade social. Então, esse programa foi criado para atender essas famílias que se encontram na linha de pobreza ou de extrema pobreza. Esse programa ele é gerido pelo Ministério da Cidadania, responsável pelo envio dos recursos para pagamento dessas famílias. E aí, né, a legislação, né? Então, esse programa Auxílio Brasil, ele, né, foi instituído lá pela medida provisória em 2020, de agosto de 2021, e aí em dezembro de 2021 o governo publicou a lei número 14.284, de 29 de dezembro de 2021, que instituiu aí o programa Auxílio Brasil e o programa Alimenta Brasil. E nessa lei define as metas, né, para as taxas de pobreza, para definir quem
serão as famílias, né? Quais serão os beneficiários do programa, quem que vai se encaixar. Então, quem pode participar do programa? Então, são as famílias, novamente, ó, em situação de pobreza ou extrema pobreza, que tenham em sua composição, tá? Então, gestantes, nutrizes, ou seja, mães que amamentam, crianças, adolescentes e jovens entre 0 e 21 anos incompletos. E aí tem a classificação, né, para ver se a família ou a pessoa se encaixa, tá? Nesse programa. Então, são extremamente pobres aqueles que têm renda familiar per capita, ou seja, soma-se né, o total que aquela família tira, né, por mês, e aí divide por pessoa. Então, se a família tem 5 pessoas, aí vai ter que dividir esse valor, né? Então, vamos supor, o pai, a mãe e uma criança. Aí, no caso, só trabalha o pai. Aí a gente pega o valor que ele recebe e aí divide por 3. Então, é extrema pobreza se esse valor ele ficar inferior a R$ 105, tá? Por pessoa. E se encaixa em situação de pobreza aqueles que têm renda familiar per capita entre 105 a 218, tá? Aqui não é E218 não, tá? Então, nessa faixa, tá? Entre R$ 105 e 218. E aí, quem pode participar desse programa? Então, para se candidatar ao programa, é necessário que a família esteja inscrita lá no CAD Único, que é o Cadastro Único, para programas sociais do governo federal e tenha atualizado seus dados cadastrais nos últimos 2 anos, tá? Então, isso também é para evitar fraudes, né? Então, às vezes, muitos saíram do programa porque não mantinham esses dados cadastrais atualizados, né? E às vezes a família saiu daquela situação, né, de pobreza ou extrema pobreza, e aí, né, continuar recebendo, né, seria aí, não se encaixaria dentro do programa, tá? Então, por isso essa exigência. E quais são os princípios e diretrizes do Auxílio Brasil ou, né, Bolsa Família? São os princípios, aqueles princípios do SUS, né? Porque esse é um programa, né, do SUS. Universalidade visa atender a população aí de forma universal, garantindo acesso igualitário aos serviços de saúde. Integralidade propõe-se oferecer assistência abrangente, contemplando desde a prevenção até o tratamento de doenças. Outros 2 princípios do programa é a equidade, que busca reduzir as desigualdades no acesso à saúde, à renda, priorizando grupos mais vulneráveis e em situação de risco. E também a participação social, né, na fiscalização. Então, incentiva a participação da comunidade na formulação, implementação e avaliação das políticas de saúde. Esses programas, eles também têm ações, né? E quais seriam essas ações? Promoção da saúde, então também é feito campanha de conscientização, prevenção de doenças e também de estímulos à prática de hábitos saudáveis. Em relação à prevenção de doenças, né, uma das exigências, por exemplo, para a família continuar no programa, continuar recebendo o benefício, é o cartão de vacinação, né, daqueles beneficiários em dia, tá? Então, é uma maneira para você também, né, fazer essa parte de prevenção de doenças.
controle de vetores, acompanhamento da saúde materna e infantil. Tratamentos e cuidados, né? Então, atendimento médico ambulatorial, fornecimento de medicamentos essenciais, acompanhamento de doenças crônicas, recuperação da saúde, e aí, né, a reabilitação física e psicológica, e apoio aí aos pacientes em recuperação, tá? Então, é um programa de renda, mas que, na verdade, é para melhorar, né, o Estado também, né, a lei social de saúde dessa população. E aí, como é que funciona o Auxílio Brasil? Então, aqui, gente, eu coloquei como é que funciona no momento, mas vocês podem ver que já, né, foi diversas formas de pagamentos, de valores. Esses valores, de vez em quando, eles são ajustados, né, de acordo também com o que o governo tem, né, em caixa para pagar essas famílias. Então, para as famílias que estão em situação de extrema pobreza ou de pobreza, a Caixa Econômica, né, realiza atualmente um pagamento de R$ 600. E como é que essa família ela consegue se cadastrar no programa? Então, elas precisam se dirigir ao CRAS ou à prefeitura da sua cidade, e aí lá elas fazem esse cadastro. E aí esse cadastro ele vai passar por uma análise, né? Vai ser analisado, e aí se a família apresentou todos os documentos corretos, se ela se encaixa no programa, ela começa a receber o auxílio. E quais as obrigações, né, que o beneficiário do Auxílio Brasil ele precisa cumprir? Então, visando, né, a promoção da saúde, algumas exigências são feitas a essas famílias. Então, a permanência no programa, ela dependerá de algumas obrigações, tá? Então, quais seriam elas? Realização de pré-natal, né? Caso a família beneficiada tenha uma ou mais gestantes, então, se tem gestante naquela família, ela precisa estar realizando, né? Fazendo o acompanhamento de pré-natal. Para as crianças, frequência escolar mínima de 60% para crianças de 4 a 5 anos e 75% para famílias, aí, para estudantes na faixa etária de 6 a 21 anos. E também as famílias, além disso, deverão cumprir o calendário nacional de vacinação e o acompanhamento do estado nutricional de todas as crianças e adolescentes. Então, isso inclui, né, visitas às unidades de saúde para vacinação, manter as cadernetas de vacinação em dia, e essas crianças e adolescentes, eles também, né, do programa que recebe esse auxílio, eles passam aí, eles são pesados, né, medidos, então, por esse acompanhamento do estado nutricional. E aí, né, uma das dúvidas, né, das pessoas que recebem o benefício é se o aumento da renda, né, leva à perda do benefício. Então, na verdade, se algum beneficiário conseguir emprego ou tiver aumentado de renda, tiver esse aumento de renda por pessoa na família, ou seja, ele sair da linha de pobreza, né, que é até R$ 218 por pessoa, ele permanece ainda no programa por 2 anos e depois ele é excluído, tá? Então, entende-se que a situação de vulnerabilidade social dessa pessoa dá esse prazo, né? Porque às vezes a pessoa pode não fixar no emprego, né? Então arrumou emprego. Aí no mês seguinte corta o benefício da pessoa, até a pessoa se organizar a vida dela,
então é dado esse prazo, tá? Então, e também, né, se a pessoa saiu da situação, não é justo também que ela fique recebendo o resto da vida, enquanto, né, outras pessoas também precisariam, né, aí do programa. Então, a gestão desse programa Auxílio Brasil, do antigo Bolsa Família, ela é uma gestão descentralizada, tá? Então, a execução e a gestão do programa Auxílio Brasil são públicas, né, e governamentais, e ocorrem de forma descentralizada, por meio da conjugação de esforços entre os entes federativos, observados a intersetorialidade, a participação da comunidade, né, e o controle social, tá, gente? Então, isso que diz a lei. Então, essa forma, né, de gestão, não sendo centralizada, sendo descentralizada, permite aí que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, que eles compartilhem as respectivas competências e responsabilidades comuns e específicas para o combate à pobreza e à exclusão social, tá? Então, os municípios, os estados, todos têm, né, esse dever no combate à pobreza, na questão da inclusão aí social. Então, aqui, né, como seria essa gestão do Programa Auxílio Brasil? Então, na verdade, né, seria aí uma intersetorialidade entre, né, a gestão aí nessas esferas aí de governo, contando também, né, com o controle social e a participação da comunidade. Então, como que é feito, né, esse controle? Então, o decreto número 10.852, de 8 de novembro de 2021, regulamentou a lei, tá? Lá 14.284, de 29 de dezembro de 2021, e estabeleceu o controle social, tá, do Programa Auxílio Brasil, que deverá ser realizado pelo Conselho de Assistência, até para verificar, né, também se as informações ali são verdadeiras. Tá? Então, a existência formal do Conselho de Assistência Social como uma das instâncias, tá? Então, esse decreto coloca isso, de controle do Programa Auxílio Brasil, no âmbito do ente federativo, tá? Na forma prevista aí do artigo 47 ao artigo 49. Então, como é que funciona, né, o compromisso com o controle social do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único? Então, o município ele deverá destinar pelo menos 3% dos recursos recebidos pelo Índice de Gestão Descentralizados para o fornecimento de atividades de apoio técnico e operacional do controle social desse programa, tá? E do Cadastro Único. Então, tais recursos contribuem para o financiamento de execução de atividades de participação e controle social do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único na esfera do município. Então, quais seriam, né, as competências do controle social do Programa Auxílio Brasil? Acompanhar, avaliar e subsidiar a fiscalização da execução do programa. Tá? Então, por estarem próximas da gestão, podem acompanhar mais facilmente a execução de todas as etapas do programa, além de participar ou ter conhecimento do planejamento das ações, que vão desde o cadastramento à concessão dos benefícios. E aí, se porventura for encontradas irregularidades no programa, né, sem que a
sem que o município consiga resolver, então devem ser comunicados à Senarc e aos órgãos de controle. Aí os órgãos de controle, né, seriam aí a Controladoria Geral da União e os ministérios públicos, aí o federal e o estadual. E aí tem uma comissão, tá? Então é criado aí uma comissão de acompanhamento desse programa Bolsa Família ou Auxílio Brasil. Se constitui um espaço de participação e controle social que necessita ser fortalecido, vistas ao alcance de seu potencial democrático e impulsionador de uma nova cultura de gestão, né, da coisa pública e com a participação popular. Então, também tem o objetivo, né, de aproximar a população dessa questão da gestão pública. Então, gente, os conselhos de assistência social devem se articular, né? Então, a assistência social deve se articular com os conselhos de educação e de saúde para tratar as estratégias comuns de trabalho. E aí os objetivos são, né, verificar se a oferta dos serviços públicos para as famílias, né, se há essa oferta, né, para as famílias conseguirem cumprir as condicionalidades do programa. Então, a questão da vacinação, do acompanhamento nutricional, tá? Então, acompanhamento lá, né, de peso, estatura. Acompanhar essa gestão está encaminhando as famílias em descumprimento de condicionalidades para atendimentos na rede socioassistencial. Então, uma família ela está deixando, né, por exemplo, está atrasando o cartão de vacina das crianças. Então, existe, né, esse acompanhamento para fazer, né, direcionar aquela família, ver o porquê que ela não está fazendo esse acompanhamento antes de perder o benefício. Então, o benefício ele não é cortado assim imediatamente, não. Então, é dado a essas famílias a oportunidade, né? Então, de repente, a criança não está frequentando as aulas, então procurar saber, né, por que aquela criança não tem frequentado as aulas antes de que seja cortado esse benefício. E analisar os resultados e as repercussões do acompanhamento das famílias em descumprimento. E aí, da participação, né, da sociedade e controle social no programa Auxílio Brasil. Então, capacitação são realizadas, né? Capacitação técnica sobre os temas pertinentes às condicionalidades, gestão de benefícios, a fiscalização, dentre outros, tá? Pois são apontados como os limites ao bom desenvolvimento da função de controle dos conselhos. Então, essa função inclui comunicar, né, aí os respectivos conselheiros e as conselheiras e incentivar a participação deles em curso de controle social, que pode ser aí à distância, permitir que os mesmos acessem computador e internet, realizar eventos de sensibilização e mobilização da sociedade civil. Tá? E prestar esclarecimentos à população sobre os temas do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único. Então, gente, aqui sobre o Auxílio Brasil, existem essas legislações aqui, tá? Então, a legislação, né, que deu início ao programa, tá? Mas, na verdade, o programa mudou de nome, mas na sua essência, ele permanece com os mesmos objetivos, né? Então, mudou de nome e os valores, tá? O decreto aí que regulamenta o Programa Auxílio Brasil, a portaria que estabelece critérios, procedimentos e ações para o apoio à gestão e execução do programa, tá? E o caderno de orientações sobre o índice de gestão descentralizada do Programa Auxílio Brasil aos municípios.
Isso aqui não é para vocês decorarem, não, né? É só para se vocês quiserem depois acessar os documentos da aula, tá? São essas leis, decretos e portarias aí. Então, nós terminamos o conteúdo do Auxílio Brasil e agora vamos falar sobre o PENAI. Gente, tá tudo tranquilo por aí? Vocês estão me acompanhando? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Por enquanto, Então, sim. beleza. Sim, Vanessa, por enquanto, sim. Então, tá bom. Qualquer coisa, tá? Vocês interrompem. Então, gente, Programa Nacional de Alimentação Escolar também é um programa, né? É uma política pública, tá? Então, um pouquinho, a gente falar rapidinho do histórico, né? Como que era a alimentação escolar. Então, lá na década de 40, lá no governo, né, de Vargas, a merenda escolar, ela era, né, deveria ser oferecida pelo governo federal. Passou-se o tempo, na década de 50, foi elaborado, né, o PNAM, tá? Então, foi a primeira estrutura do programa de alimentação escolar que a gente tem hoje. E em 1955, o decreto número 37.106 instituiu a campanha, né, de merenda escolar, tá? Então, aqui já era MEC, aqui a gente já tinha o MEC, tá? Então, foi instituído lá pelo MEC. Somente em 1979 que foi, então, criado o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o programa que nós temos até hoje, né? Inclusive, é referência esse programa mundial, né? Referência aí pelo mundo todo, pelo belo exemplo, assim, de programa de saúde pública e que tem dado certo, tá, gente? Então, o PENAI é um programa que ele funciona muito bem. Lá em 1988, né, com a Constituição Federal, aí foi promulgado. Em 1994, né, decidiram pela descentralização dos recursos, ou seja, agora estados, municípios recebem, né, os recursos e eles são responsáveis pelo emprego desses recursos na alimentação escolar. Em 1998, foi criado um conselho de fiscalização, que é o Conselho de Alimentação Escolar. Esse conselho ele conta aí com a participação da comunidade, de pais de alunos, representantes da entidade executora, vários setores, né, da sociedade para fiscalizar o cumprimento, né, se o dinheiro está sendo realmente empregado na alimentação escolar, né? Então, em saúde pública, tudo nós estamos observando, né, que tem um conselho, que tem um órgão fiscalizador, tá? Então, aqui também não é diferente. Então, na alimentação escolar também existe um conselho que vai aprovar esse emprego, né, desse valor na alimentação escolar, né? Aprovar ou reprovar. E mesmo com tudo isso, a gente ainda tem aí notícias de desvio, né, de merenda escolar. Então, o PENAI, Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele é um programa que ele cria espaço de oportunidades para oferecer alimentos que preencham a falta das necessidades nutricionais dos alunos no período em que estão na escola, né? Então, ele também ele é, né, um programa de saúde pública. Porque, assim, a partir da situação de saúde da população, dessas várias pesquisas que tiveram,
viram realmente, né, as deficiências nutricionais que nós temos no nosso país. Então, a merenda, né, a alimentação escolar é uma forma, pelo menos, de você garantir ali ao aluno, no período que ele está na escola, que as necessidades nutricionais deles sejam atendidas enquanto eles permanecem ali na escola, tá? Então, contribui aí para a melhoria do processo de ensino e de aprendizagem e a formação também de hábitos alimentares saudáveis na comunidade local e escolar, tá? Então, é claro que uma criança com fome, uma criança desnutrida, uma criança anêmica, ela não vai aprender, né, gente? Então, uma criança bem alimentada, isso vai repercutir diretamente aí na melhora da aprendizagem dessa criança. E também, né, vai atuar na promoção, na prevenção da saúde, ao auxiliar a formação aí de hábitos alimentares saudáveis. Então, aqui estão os princípios do PNAE. Então, aqueles princípios de novo, tá? Então, todo programa de saúde os princípios, né, do SUS. Então, vocês devem estar pensando, poxa, mas tudo se repete? É assim mesmo, tá, gente? Porque esses são realmente os princípios que regem o Sistema Único, né, de Saúde. Então, a universalidade do atendimento, tá? Então, o que seria a universalidade no atendimento? Ofertar a todos os alunos da educação infantil e do ensino fundamental da rede pública com garantia de recursos financeiros para aquisição da alimentação escolar, tá? Então, aqui, na verdade, abrange aí todas as etapas, tá? Do ensino, até do ensino médio também, aqui faltou, tá? Então, creche, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Respeito aos hábitos alimentares, tá? Então, é outro princípio. Então, devemos respeitar os costumes, a cultura local. Então, né, a alimentação escolar lá no Pará, ela tem uma característica. A alimentação escolar no sul, né, em Minas, vai ter uma característica. No sul do país, ela vai ter uma característica, né, com alimentos regionais, inclusão de alimentos do hábito daquela população, tá? Mas a premissa é sempre a mesma, né? Ofertar alimentos in natura, em sua maioria, alimentos saudáveis, alimentos, né, que vão atender às necessidades nutricionais dos alunos, mas respeitando aí sempre os hábitos alimentares. A equidade, ó, no atendimento, então, acesso à alimentação escolar de forma igualitária. Então, todas as crianças que estão na rede pública, elas têm o direito à alimentação escolar. A descentralização da gestão do programa, tá? Então, aqui, por exemplo, cada município, cada estado, ele, né, com essa descentralização, eles mesmos que administram esses recursos que são repassados aí pelo FNDE, que é, né, a União repassa e esses municípios, esses estados, eles têm aí essa responsabilidade, tá? Então, ou seja, os recursos vão para os estados, Distrito Federal e municípios, que podem, inclusive, repassar para as escolas. Então, por exemplo, nas escolas do estado do Rio de Janeiro, a própria unidade escolar, ela vai administrar esse recurso. Nos municípios, não. Nas escolas municipais, a prefeitura, né, através da Secretaria de Educação, que vai destinar aí esses recursos.
participação da sociedade no controle social. Tá? Então, os cidadãos têm responsabilidade de fazer o controle social e acompanhamento do programa. Esse controle ocorre por meio do Conselho de Alimentação Escolar, tá? Então, por isso que foi criado o CAE, né, o Conselho de Alimentação Escolar, para fazer essa fiscalização aí, tá? Essa parte do controle social. Nossa, engraçado, eu tinha colocado os números dos slides, desapareceu aqui. Acho que eu não salvei esse negócio, gente. Depois tem que ter salvado, acho que perca essa aula. Então, as diretrizes do PENAI, né? Então, é o emprego da alimentação saudável e adequada, que compreende o uso de alimentos variados, seguros, né, do ponto de vista higiênico-sanitário, que respeitem a cultura e as tradições alimentares, contribuindo aí para o crescimento e desenvolvimento dos alunos em conformidade aí com a sua faixa etária, sexo, atividade física e seu estado de saúde, inclusive para os que necessitam de atenção específica. Essas pessoas que necessitam de atenção específica são aqueles alunos que têm alguma patologia, por exemplo, o aluno diabético, ele tem direito a um cardápio específico para a doença dele. O aluno com alergia à proteína do leite de vaca, ele tem direito a um cardápio específico. Tá? Então, o programa nem sempre foi assim, né? O programa ele foi se aprimorando ao longo dos anos. Então, atualmente, inclusive as crianças com patologias devem ser atendidas pela alimentação escolar. Então, as diretrizes, ó, aplicação da educação alimentar e nutricional no processo de ensino-aprendizagem. Então, além de fornecer a alimentação saudável, devem, né, fazer parte do programa as atividades de educação alimentar e nutricional. E aí, né, o nutricionista, ele é o RT, né, ele é município, o estado, aí precisa ter, né, um RT, que é um nutricionista responsável técnico, que vai elaborar desde os cardápios, realizar os pedidos de compra, fazer toda aquela parte, né, de WAN, tá? Além disso, esse profissional também, ele articula para que as atividades de educação alimentar e nutricional aconteçam. Tá, gente? Então, a promoção de ações educativas que perpassam transversalmente o currículo escolar, buscando garantir o emprego da alimentação saudável e adequada. O apoio ao desenvolvimento sustentável com incentivos para aquisição de gêneros alimentícios diversificados, preferencialmente produzidos e comercializados em âmbito local. Então, algo bem interessante assim do PENAI é que, além dele garantir uma alimentação adequada aos alunos, ele também tem o cunho social no fortalecimento da agricultura familiar, porque, na verdade, a verba, pelo menos 30% da verba que o município recebe, que o estado recebe, que o Distrito Federal recebe, né, esses recursos que são repassados da União, né, para os municípios, 30% dessa verba ela tem que ser destinada para a compra de produtos da agricultura familiar. Então, é uma política também que visa fortalecer, né, o homem no campo, tá? Então, por isso, né, que esse programa, assim, é sensacional. Não porque eu já trabalhei nele, né, que eu era, até fevereiro eu era RT da alimentação escolar e do município de Vassouras. Agora eu estou na assistência social, mas, assim, é um programa incrível mesmo, gente. É um programa que é reconhecido mundialmente, porque consegue aí abraçar várias frentes.
né? E isso é muito importante. E aí, quais seriam os objetivos, né, do PNAE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar? Envolver todos os entes federados, e aí os estados, os municípios, o Distrito Federal, na execução desse programa. Atender às necessidades nutricionais dos alunos, tá? No período em que permanecem na escola, tá? Então, assim, o objetivo do programa não é assistir a família, é assistir os alunos matriculados, tá? Contribuir para a promoção de hábitos alimentares saudáveis, estimular o exercício do controle social, propiciar à comunidade escolar informações para que possam exercer controle sobre sua saúde, dinamizar a economia local, contribuindo para a geração de emprego e renda. Aí aqui entra a questão da compra, né, dos recursos aí do mínimo 30%, para a agricultura familiar, né? Então você acaba contribuindo, gerando empregos naquela região, contribuindo aí para aqueles agricultores, né? Então é bem importante isso. Respeitar os hábitos alimentares e a vocação agrícola local, ou seja, né, aqui na região, né, a gente está na época da festa do tomate. O tomate é um alimento, né, regional, então, nos cardápios aqui, né, do sul do estado, né, porque não é só Pati Delferes que produz tomate, né, então a gente tem vários municípios aí, Vassouras, vários municípios vizinhos que também, grande parte das pessoas sobrevivem, né, da cultura do tomate. E aí, esses cardápios devem, né, incentivar. Então, claro que nos cardápios tem que ter, né, várias preparações com tomate. Então, respeitar a vocação agrícola da região, tá? Então, né, aqui também a gente produz banana, vários outros alimentos, aipim. Então, claro que esses alimentos, que é a vocação agrícola, que especialmente, né, a agricultura familiar, os agricultores daquele município, daquela região, eles produzem, eles devem estar, né, incluídos nos cardápios, tá? Então, para fortalecer também a economia local. E aí, gente, como que é, né, a operacionalização desse programa? Então, a gente tem aí tipos de gestão que pode ser centralizada, semidescentralizada, terceirizada ou descentralizada. No PNAE, a maioria da operacionalização é na forma de descentralização, tá? Então, centralizada, os recursos financeiros eles são enviados diretamente a entidades executoras pelo FNDE por meio de depósitos em contas específicas, abertas para receber exclusivamente recursos do programa. Aí essas entidades compram os alimentos de acordo com as regras estabelecidas pela legislação pertinente e distribuem para a sua rede escolar. Semi-centralizada, né? Esse processo de repasse de recursos financeiros é idêntico, né, à gestão centralizada, tá? Eles continuam sendo depositados em contas específicas aí das entidades executoras, né, dos órgãos, por exemplo, da prefeitura. Porém, a execução pode acontecer da seguinte forma: a entidade executora compra e distribui gêneros alimentícios não perecíveis para todas as escolas da rede e repassa parte dos recursos financeiros para as próprias unidades, né, para as próprias escolas adquirir esses gêneros alimentícios perecíveis. Ou então pode ser da seguinte forma: a entidade executora compra e distribui todos os gêneros alimentícios, perecíveis e não perecíveis, para as escolas localizadas nas zonas rurais. Mas é repassado o recurso financeiro para que as escolas da zona urbana comprem os gêneros alimentícios.
Então, é mais uma questão aí também de logística, né? De que é o melhor para aquele município. A terceirizada seria, né, que o FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, tá, essa sigla, repassa os recursos financeiros para as entidades executoras, as quais contratam uma empresa fornecedora de de refeições, né, por meio aí de licitação, para atender esses alunos. Tá? E a descentralizada, o FNDE repassa esses recursos para as entidades executoras, que, por sua vez, efetuam a transferência para as escolas da rede beneficiada pelo PENAI. E aí, aqui, no Estado, ó, funciona dessa forma, tá? Da forma descentralizada. Nos municípios, já é a forma, você já vê mais a forma centralizada. Então, aqui na forma descentralizada, cada escola efetua a aquisição dos gêneros alimentícios a serem utilizados na preparação do cardápio da alimentação escolar, obedecendo à legislação específica sobre a compra. E aí, seguindo a supervisão do setor responsável pelo programa, né, na entidade executora. Então, gente, quais são os atores, né, de fiscalização? Então, o governo federal ele vai repassar aos estados, aos municípios e às escolas federais valores financeiros de caráter suplementar, ou seja, a alimentação escolar ainda é responsabilidade do município, tá? Então, assim, o município ou o estado, o Distrito Federal, ele não pode só contar com essa verba da União, tá, gente? Porque, na verdade, a verba é em caráter suplementar, então isso tem que ser complementado pelo município. O pagamento, eles são transferidos, né, para a conta do município, dos estados, em 10 parcelas mensais. Para cobrir quantos dias letivo? 200 dias, tá? Então, a alimentação escolar é de acordo, né, o repasse é de acordo com o número de dias letivos, conforme também o número de alunos matriculados. E aí, quem são os atores, né, da fiscalização? A população, né? Ou seja, a sociedade, por meio do Conselho de Alimentação Escolar, o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o Tribunal de Contas, né, da União, aí, o TCU, a Controladoria Geral da União e o Ministério Público. Tá? Então, todos precisam, né, fiscalizar a alimentação escolar para ver se, de fato, esse dinheiro, esse recurso está sendo empregado no programa. E aí o CAI, então, os municípios, o estado, né? Então, por exemplo, o município de Vassouras, ele tem um Conselho Nacional, ele tem um Conselho de Alimentação Escolar, os municípios da região, o estado, todos precisam ter esse Conselho de Alimentação Escolar. É um requisito também para receber a verba. Então, esse conselho, gente, ele é um órgão colegiado de caráter fiscalizador, permanente, deliberativo e de assessoramento, tá? Instituído aí no âmbito do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. E compõe o CAI, né? Então, são vários representantes, tá? Então, um representante indicado pelo Poder Executivo do respectivo ente federado, 2 representantes aí de trabalhadores da educação e professores também, e alunos indicados pelos respectivos órgãos de representação. Essas pessoas elas são escolhidas por meio de assembleia, né, por votação específica aí, para escolher esses representantes. 2 representantes de pais de alunos, tá? Matriculados da rede de ensino a qual pertence
a entidade executora, indicados aí pelo Conselho Escolar, Associação de Pais e Mestres ou alguma entidade similar, tá? E também escolhido por meio de votação de assembleia. E 2 representantes indicados por entidades civis organizadas, também escolhidos aí através de assembleia. E aí, como é que funciona esse Conselho de Alimentação Escolar? Eles ficam 4 anos no mandato, então a cada 4 anos, né, esse conselho ele é renovado. Mas eles também podem, né, ser reeleitos de acordo com a indicação dos seus respectivos segmentos. E aí tem algumas regrinhas, tá, gente? Então, quem não pode participar do CAI? Por conta aí de conflitos de interesse, né? Então, ficam vedadas indicações de ordenador de despesa, o coordenador de alimentação escolar e o nutricionista RT das entidades executoras. Então, por exemplo, o nutricionista RT, o nutricionista responsável técnico, ele não pode compor o CAI, até para não haver assim uma manipulação, tá? De aprovação de contas, de aprovação de cardápios. Então, essa é a regrinha, tá? E recomenda-se que o CAI dos estados e dos municípios que possuam alunos matriculados em escolas localizadas em áreas indígenas ou quilombolas tenha em sua composição pelo menos um membro representante aí dessas comunidades, tá? Então, se o seu município, né, tem um quilombo ou, né, tem população indígena, além daquela composição ali do CAI, né, de docentes, de pais de alunos, de representantes da sociedade civil, de representantes da entidade executora, é preciso também nessas regiões que tenham um representante dessas classes aí também. E quais seriam as atribuições do conselho, né? Como é que se dá, né, esse controle social? Então, o CAI, ele monitora e fiscaliza a aplicação do recurso, ele analisa a prestação de contas da entidade executora e ele vai emitir parecer conclusivo, né? Dizer se está certo ou errado, se foi aprovado ou não, acerca da execução do programa no sistema de gestão de conselhos, tá? Então, tem um sistema online que se chama Sigecom, em que as pessoas, né, que compõem o CAI também tem um presidente, né? Então, tem os conselheiros e tem um presidente, então essas pessoas se reúnem e isso é feito de forma online, tá? E elas colocam lá, né, qual que foi a conclusão do conselho, tá? A respeito da alimentação escolar executada naquele período. Então, ele também precisa comunicar ao FNDE, aos tribunais de contas, à Controladoria Geral da União e a todos os órgãos, né, competentes, qualquer irregularidade, ou seja, se os membros do conselho suspeitam ali de fraude na merenda, observam que o dinheiro não está sendo pregado, que a alimentação oferecida ela não é uma alimentação de qualidade, enfim, qualquer irregularidade, para que existe esse conselho, né? Para aprovar ou não, tá, gente? Então, é extremamente a participação, né, importante a participação do CAI. Fornecer informações e apresentar relatório acerca do acompanhamento da execução do PNAE sempre que for solicitado. E realizar reunião específica para a prestação de contas e elaborar, né, o parecer se aprovam ou não, com a participação de no mínimo aí 2/3 dos conselheiros. Elaborar o regimento interno, tá? Observando o disposto nesta resolução. Elaborar o plano de ação do ano em curso. Então, os conselheiros, eles visitam as unidades escolares,
eles visitam as cozinhas para ver se a alimentação, né, aquilo que aquela prefeitura disse, né, que está sendo oferecido, aquele cardápio, será que realmente está sendo oferecido mesmo? Então, eles fazem visitas, tá? Então, o CAI, ele entra na escola, ele entra na cozinha, no dia que eles acharem necessário, tá? Então, eles não precisam de nenhuma autorização, né? Então, é um conselho fiscalizador, tá? Então, é importante essas visitas, né, de inspeção que eles fazem. Tá? Então, e como que é o repasse, né? Isso aqui é só para vocês saberem, né, que o valor aí transferido para cada município, para cada estado, vai depender do número de alunos, o número de dias letivos e o valor per capita para aquisição dos gêneros de acordo com a modalidade de ensino. Então, por exemplo, a creche tem um valor, o ensino fundamental tem outro valor, e sempre é considerado 200 dias letivos para esse cálculo. Ô, gente, são 8h10. Vocês querem um intervalinho? Ou a gente vai direto? Pessoal? Se você quiser tocar direto, pode tocar. Por mim, então vamos tocar direto, né, gente? Também, professora, pode ser. Então tá, vamos tocar direto. Porque agora é só o PENAI mesmo e depois acabou. Tá? Então, o valor repassado, ele é referente a cada aluno. Então, vocês vão observar que é um valor pequeno, mas no montante isso faz diferença, né? Lembrando que o município, o estado, ele tem a obrigação de complementar esse valor. É claro que com R$1,07 você não consegue alimentar uma criança numa creche durante o dia. Mas, né, você tendo pelo menos esse 1,07 garantido, né, você complementa, o município complementa, e aí é um dinheiro importante, né? Então, é calculado por aluno, tá? Então, na creche é R$1,07, pré-escola 53 centavos, escola indígena e quilombola 64 centavos, ensino fundamental e médio 36 centavos, educação de jovens e adultos, ou seja, o EJA, 32 centavos, escolas com ensino integral 1,07 e programa de fomento às escolas de ensino médio em tempo integral é R$2 e alunos que frequentam atendimento educacional especializado no contraturno 53 centavos. E para os estudantes do programa Novo Mais Educação, haverá complementação financeira aí de per capita de R$1,07. Então, gente, outro pilar, né, do programa são as atividades de educação alimentar e nutricional, desenvolvidas, né, pelos nutricionistas em parceria aí com a coordenação pedagógica do município, tá? Então, não só o nutricionista pode, né, estar à frente, mas assim, é importante incluir no currículo pedagógico dos municípios, dos estados, o tema alimentação saudável. Então, trabalhar em sala de aula, os professores, trabalhar também a questão, né, de alimentação saudável, de realizar realmente a educação alimentar e nutricional. Então, a educação alimentar e nutricional é o conjunto de ações formativas de prática contínua e permanente, transdisciplinar, ou seja, você pode envolver aí a matemática, as ciências, a geografia, várias disciplinas para desenvolver ações de educação alimentar e nutricional. A intersetorialidade, né, a equipe multiprofissional, então professores, merendeiros, nutricionistas, todos, né, têm esse papel, né, podem executar esse papel de educação alimentar e nutricional. Que objetiva estimular a adoção voluntária de práticas e escolhas alimentares saudáveis.
que colaborem aí para a aprendizagem, o estado de saúde do escolar e, claro, né, a qualidade de vida do indivíduo. Bom, aqui é a Nutri, né? Você já conhece, quando fez esse jalequinho aqui, que é, né, toquinha, né? Mas nada impede, assim, sempre, né, com orientação do nutricionista, que professores abordem aí em suas disciplinas o tema, né, alimentação saudável, para ajudar aí na formação de hábitos alimentares saudáveis, né, e estimular também o consumo dessa alimentação, tá? Então aqui parece que é uma oficina, ó, de salada, né, bem legal. E aí, gente, lá na resolução do FNDE, tá? Do Fundo Nacional de Desenvolvimento para a Educação, de 2013, olha o que está escrito lá no artigo 12. Compete ao nutricionista responsável técnico pelo PNAE, tá? Planejar, elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio da alimentação escolar de acordo com a cultura alimentar da região, o perfil epidemiológico e a vocação agrícola da região, acompanhando desde a aquisição dos gêneros alimentícios, tá? Então, o nutricionista RT, ele acompanha todo o processo licitatório, né? O processo de compra desses gêneros alimentícios. Ele acompanha, né, o preparo, a distribuição até o consumo das refeições pelos escolares. E aí, esses cardápios são elaborados, né, pelo RT do PNAE, tá? Então, o RT, ele tem o quadro técnico, tá? Então, tem as nutricionistas. O RT, ele é o responsável, né, pelo programa, que vai responder ali legalmente, criminalmente pelo programa, mas ele é nutricionista e ele tem outros nutricionistas para auxiliar. Todos ali colaboram, tá? Então, os cardápios na lei, né, fala que é elaborado pelo RT, mas, né, na verdade, é elaborado pela aquela equipe de nutricionistas do PNAE e com aval, né, do RT. Então, tem esse profissional que dá, né, esse aval, que aprova, tá, os cardápios. Mas todo mundo, né, todos os nutricionistas que trabalham junto com a RT, eles também têm essa competência, né, de fazer a fiscalização, de elaborar cardápios, né, as atividades de educação nutricional. E aí, quais são a base, né? Qual é a base dos cardápios? Bom, sempre 75% deve ser alimentos in natura ou minimamente processados, de modo a respeitar aí a necessidade nutricional, hábito alimentar, a cultura alimentar e pautar-se aí na sustentabilidade, sazonalidade e também aí a diversificação agrícola da região. Os cardápios é importante, ó, tá aqui até em negrito. Os cardápios, eles devem ser adaptados para atender estudantes aí com patologias, tais como doença celíaca, diabetes, hipertensão, anemia, alergia, intolerância alimentar e outros aí. Então, se na rede, né, tem alguns alunos com essas necessidades, pode ser um aluno, mas esse aluno ele tem direito. Então, é feito um cardápio, né, que vai atender as crianças e é feito ali adaptações naquele cardápio para atender essa criança com essa patologia determinada. Então, estudantes com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e com altas habilidades, ou seja, crianças superdotadas, também, tá, devem receber alimentação escolar no período de escolarização. E, no mínimo, uma refeição no contraturno, quando em atendimento educacional especializado, de modo a atender as necessidades nutricionais conforme suas especificidades. E aí, os cardápios também, né, se tiver cultura indígena no município e quilombola, também deve ser criados cardápios especiais para atender, né,
essas comunidades, né? Que tenha hábitos alimentares ali particulares, né? Então, um cardápio não vai abraçar uma rede toda, né, gente? Você tem dentro de uma região, dentro de uma cidade, você tem a área rural, você tem a área urbana, você pode ter comunidades indígenas, você pode ter comunidades quilombolas. Então, você precisa criar mesmo vários cardápios para conseguir atender, né, obedecer o que diz a fiscalização. Cabe ao nutricionista RT a definição do horário e do alimento adequado a cada tipo de refeição, respeitando sempre o hábito alimentar e a cultura local. A porção ofertada, ela precisa ir atender, né, gente, a diferença de faixa etária dos estudantes, conforme a necessidade nutricional. Então, por exemplo, uma criança de creche tem necessidades específicas, né? Se a gente for comparar uma criança de creche e uma criança de ensino fundamental, é diferente, né? Pela faixa etária, pela idade. Então, a gente precisa também calcular esses cardápios a garantir a necessidade nutricional de cada faixa etária. Os cardápios, eles precisam também conter informações sobre o horário, tipo da refeição, o nome da preparação, ingredientes que compõem, bem como a informação nutricional. Então, a informação nutricional ela tem que estar ali nos cardápios, tá? Então, por exemplo, é de segunda a sexta. Então, segunda, quanto que está fornecendo de caloria, de carboidrato, de proteína, tá? De lipídios. E se for, né, para crianças de creche, você ainda tem que colocar os micronutrientes, cálcio, ferro, tá? Os micronutrientes importantes, zinco, e aí também precisa atender. E esse cardápio deve constar a assinatura do nutricionista, tá? Nos cardápios de creche é importante também indicar a consistência da preparação, né? Se é purê, se é papa, qual é a consistência ali daquele alimento. E os micronutrientes prioritários, ferro, zinco, cálcio, vitamina C, vitamina A, todos esses nutrientes. Outra regra, gente, é que esses cardápios, eles devem estar em locais visíveis, tanto na Secretaria de Educação quanto nas escolas. Então, se um pai de aluno chegar na escola, a obrigação da escola é colocar esse cardápio no mural, no refeitório, para que todos tenham acesso. O estudante, ele tem o direito de saber o que é o cardápio do dia, os pais, tá? E também nos sítios eletrônicos oficiais, ou seja, no site da prefeitura também precisa constar o cardápio que é oferecido. Esses cardápios devem ser apresentados também para aprovação ao Conselho de Alimentação Escolar, tá? Porque o CAE ele precisa saber, né, que tipo de alimentação está sendo oferecida para esses alunos. Outra informação importante é que as fichas técnicas, tá? Elas são obrigações, né, do nutricionista RT, então elas devem ser elaboradas, tá? Para todas as preparações do cardápio, contendo ali a receita, o padrão de apresentação, o valor nutritivo, os alimentos, né, que compõem a receita, a quantidade per capita e, se for possível também, né, colocar aí custo, mas independente do custo, né, essa alimentação ela precisa ser oferecida. E aqui são os parâmetros nutricionais do programa. Então, lá na resolução diz o seguinte: no mínimo 30% das necessidades nutricionais da criança, né, de energia, macronutriente e micronutriente prioritário, devem ser distribuídos
em no mínimo 2 refeições para a creche em período parcial, tá? Então, se essa creche funciona no período da manhã ou no período da tarde, obrigatoriamente esses cardápios precisam ter aí no mínimo 2 refeições. Pode ter 3, pode, tá? Mas não pode ter uma, tem que ter 2, tá? E tem que bater ali a quantidade de calorias, macronutrientes e micronutrientes, no mínimo 30%. Quando a creche é período integral, aí essa necessidade já sobe, tá? Então, é no mínimo 70%, tá? Inclusive as localizadas em comunidade indígena ou áreas quilombolas. E no mínimo 30% por refeição ofertada para os estudantes matriculados nas escolas localizadas, né? Aí aqui se for, né, escola normal, tá? Que não seja creche e nem período integral. Pelo menos 30% também nessas comunidades aí, inclusive indígenas ou quilombolas. No mínimo 20%, esse cardápio deve atender, tá? Quando ofertada uma refeição para os demais estudantes matriculados na educação básica em período parcial. No mínimo 30 das necessidades nutricionais quando ofertadas 2 ou mais refeições para alunos matriculados na educação básica, exceto creche em período parcial. E no mínimo 70% das necessidades nutricionais para estudantes, né, de programa de educação em tempo integral, ou seja, aquela escola que a criança fica o dia inteiro, e para os matriculados em escolas aí, né, também, né, nossa, ficou repetido, tá? De escola de tempo integral. E aí também tem exigência, né, dos alimentos para a composição desses cardápios. Frutas e hortaliças, então, deve ser oferecido em escola que funciona em período parcial, ou seja, turno da manhã, turno da tarde, turno da noite. Os cardápios devem ofertar obrigatoriamente, no mínimo, 280 gramas de fruta in natura, legume e verdura por semana, tá? E aí a legislação ainda coloca a fruta in natura no mínimo 2 dias por semana e a hortaliça no mínimo 3 dias por semana. Isso é para garantir, né, a qualidade nutricional desses cardápios. Então tem que ter regras, né, gente? Que senão podem burlar, né? E aí precisa, infelizmente, colocar regras. E em unidades escolares que funcionam aí em período integral, os cardápios devem ofertar no mínimo 520 gramas, tá? De frutas, legumes e verduras. Aí, frutas in natura, no mínimo 4 dias por semana, tá? Então, quando o ensino é parcial, esse número é menor. Quando o ensino é integral, ou seja, a criança fica a maior parte do tempo dela na escola, é claro que o consumo aí de frutas e hortaliças, ele deve ser aumentado, tá? Então, hortaliças no mínimo 5 dias por semana, ou seja, hortaliça todo dia, tá? No ensino integral. E aí, uma coisa importante, gente, a bebida, né? Bebidas, por exemplo, suco não substitui a obrigatoriedade da oferta de fruta in natura. Ou seja, então tem que ser oferecido a fruta mesmo para contabilizar lá aqueles números da legislação. Você pode ofertar suco? Sim, mas aí não vai contar como fruta, tá? Então, mesmo que seja suco da fruta. E é obrigatória a inclusão de alimentos fonte de ferro M, no mínimo 4 dias por semana, ou seja, ferro M, aquele ferro melhor disponível, tá? Presente em carnes, ovos, frangos. No caso de alimento fonte de ferro não M, a gente precisa colocar aí alimentos fontes de vitamina C para facilitar essa absorção,
tá? Então, se for um dia, se não tiver carnes, né, no cardápio, mas tem leguminosa, né, que também são fonte de ferro, ferro não M. Aí, nesse dia, obrigatoriamente, precisamos incluir alimentos fonte de vitamina C, tá? Para garantir aí esse aporte de ferro. E é obrigatória a inclusão de alimentos fonte de vitamina A pelo menos 3 dias por semana nos cardápios. E aí, algumas limitações, né? Principalmente de produtos ultraprocessados. Então, produtos cárneos, se tiver nesse cardápio, deverá ser oferecido no máximo 2 vezes por mês. Se tiver legume e verdura em conserva, no máximo 1 vez por mês. Bebidas lácteas com aditivos ou adoçados, no máximo 1 vez por mês em unidades escolares que ofertam alimentação em período parcial e, no máximo, 2 vezes por mês em escola com ensino integral. E aqueles alimentos, né? Biscoito, pão, bolo, no máximo 2 vezes por semana, tá? Então, bolo, biscoito, no máximo 2 vezes por semana, quando ofertada uma refeição aí no período parcial. E aí, você pode ofertar até 3 vezes por semana, quando o cardápio tem ali 2 ou mais refeições, tá? Em período parcial. E no máximo 7 vezes por semana, quando ofertada aí 3 refeições ou mais em período integral. Isso aqui, gente, é baseado, né, no Guia Alimentar para a População Brasileira. Então, para estimular aí que esses cardápios sejam os mais saudáveis possíveis. Por exemplo, doce é limitado 1 vez por mês, tá? Não, mas aí aqui, se for um doce regional, um doce da cultura, né, daquela região, você pode colocar aí 2 vezes por mês, tá? Nas escolas em período parcial e, no máximo, 1 vez por semana em unidades escolares que ofertem aí alimentação escolar em período integral. E aí, para aqueles produtos, né, margarina, creme vegetal, no máximo 2 vezes por mês em unidade escolar que oferte alimentação em período parcial, e aí, no máximo, 1 vez por semana em unidades que ofertem a alimentação escolar em período integral. Essas foram as limitações. E tem as proibições, tá? Então, de maneira alguma, pode ter gordura trans nos cardápios, tá, gente? Então, a legislação coloca, né, alimentos ultraprocessados que levem gordura trans, que tem gordura trans na composição, não devem constar na alimentação escolar, tá? Então, é proibida a oferta. E é também proibida, aí no caso de crianças menores, tá? De 3 anos, ou seja, para crianças de creche, é proibida a oferta de alimento ultraprocessado e adição de açúcar, mel e adoçante nas preparações culinárias, tá? E tanto na preparação culinárias e bebidas, tá? Então, você pode utilizar açúcar, mel para as crianças maiores, para as crianças de creche até 3 anos, não. Então, para os estudantes com mais de 3 anos, como é que é a recomendação, né, de energia e de micronutrientes? Então, tudo isso, o profissional nutricionista, ele tem que observar na hora que ele está confeccionando os cardápios. Então, 7% da energia total proveniente, né, até 7% de açúcar simples, 15 a 30% proveniente de gordura, 7% da gordura total proveniente, né? Então, limitar aí até 7% dessas gorduras de gordura saturada, tá? Então, gordura saturada. Isso aqui é uma medida também para prevenir o quê? As doenças crônicas não transmissíveis, né? Obesidade, diabetes, hipertensão.
600 miligramas de sódio ou 1,5 grama de sal per capita em período parcial quando ofertada uma refeição. Tá? Então, até a quantidade de açúcar e de sal que o nutricionista compra, isso é fiscalizado, né? Pelos órgãos aí, pelo CRN, pelas visitas do FNDE, porque se você estiver realizando uma compra desses ingredientes numa quantidade aí que não corresponde ao per capita, significa que você não está obedecendo, né, às regras do programa. Você não está estimulando aí uma alimentação saudável. 800 miligramas de sódio ou 2 gramas de sal per capita em período parcial, quando ofertada 2 refeições. E 1.400 gramas de sódio ou 3,5 gramas de sal per capita em período integral, quando ofertado 3 ou mais refeições. E aí, aqui são algumas recomendações, tá, gente? No geral, tá? Então, mínimo de 10 alimentos in natura ou minimamente processados por semana, para cardápios que forneçam uma refeição por dia, ou atendam aí até 20% da necessidade nutricional, mínimo de 14 alimentos in natura ou minimamente processados por semana. Claro que o nutricionista pode colocar assim, mais do que isso, tá, gente? Mas isso aqui é o mínimo que tem que ter. Para cardápios que forneçam 2 refeições por dia ou atendam aí até 30% das necessidades nutricionais. E mínimo de 23 alimentos in natura ou minimamente processados para cardápios que forneçam 3 ou mais refeições por dia ou atendam aí 70% das necessidades nutricionais. Aqui seria, né, ensino integral e creches também com ensino integral, né, as crianças que ficam o dia inteiro aí. E importante, né, gente? É proibida a utilização, tá, dos recursos para aquisição de alimentos e bebidas ultraprocessados. Então, o nutricionista ele não pode comprar com o recurso do PENAI esses alimentos que estão aqui. Então, é uma listinha grande, né, de alimentos ultraprocessados. Então, não pode comprar refrigerante, refresco artificial, bebida ou concentrado à base de xarope de guaraná, chá pronto e outras bebidas similares. Cereais com aditivo adoçado, bala, confeito, bombom, chocolate em barra e granulado, biscoito recheado, bolo com cobertura ou recheio, barra de cereal, tá? Então, antes tinha muitos cardápios com barrinha de cereal, tá? Mas as barras de cereal, a maioria não são saudáveis, né? A maioria ali tem açúcar pra caramba. Gelados comestíveis, gelatina, isso aqui era que tinha muito nos cardápios antigamente, né? Todo mundo acha que gelatina é saudável, mas gelatina essa artificial não é. Temperos com glutamato monossódico ou sais sódicos, maionese e alimentos em pó ou para reconstituição. A exceção aqui é leite em pó, tá? Então, o leite, né, geralmente os nutricionistas preferem adquirir o leite em pó porque ele economiza, né, menos espaço de armazenagem, não precisa de refrigeração, né? Então, a exceção é para leite e fórmulas de segmento, né, lá para bebês de creche. Olha, e também, né, o PENAI dá preferência se a região tiver produtos, alimentos orgânicos, então, mesmo que eles sejam um pouco mais caro que a agricultura convencional, o nutricionista, né, se aquela região dele produz alimentos orgânicos, ele deve priorizar a essa compra de alimentos orgânicos ou aí agroecológicos. Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no mínimo 30% deve ser utilizado aí na aquisição de gêneros da agricultura familiar. E aí também, se tiver na sua região
é agricultura familiar de comunidade tradicional indígena ou quilombola, priorizar também essas famílias, tá? Esses agricultores, né? Se não tiver, é o agricultor familiar, né, normal, mas se tiver, na disputa ali, os agricultores indígenas e de comunidades quilombolas, eles passam à frente. A aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou suas organizações, ela não precisa de processo licitatório, tá, gente? Na verdade, a gente faz uma chamada pública. Processo licitatório vai ficar aí para os grandes fornecedores, para os mercados, tá? Mas produto da região não precisa de processo licitatório. Então, o que a gente faz é uma chamada pública em que eles levam a proposta de venda deles, tá? É claro também, desde que esse preço seja compatível com o vigente no mercado local, né? Então, também se ele pedir, sei lá, R$ 30 no quilo da laranja, ainda você não vai comprar dele porque esse valor não está compatível ao valor de mercado. Mas geralmente, né, eles vendem lá as coisinhas deles de boa, assim, colocam preço justo. E, na verdade, os alimentos são melhores, de melhor qualidade, mais frescos, então e a gente fortalece, né, o potencial agrícola da nossa região. Para terminar, qualquer, né, irregularidade na alimentação escolar precisa ser denunciada, gente. Então, qualquer pessoa, tá? Independente se é pai de aluno, se é profissional da educação, nós, né, como sociedade, devemos denunciar se a gente percebe alguma irregularidade no programa. Então, qualquer pessoa, associação ou sindicato, assim como demais pessoas jurídicas que representem a sociedade no controle da gestão pública, é parte legítima para denunciar irregularidades na execução do PNAE. E aí a denúncia, né, deverá conter a descrição do fato com o maior número de informações possíveis, né, para poder averiguar, né, a identificação do órgão da administração pública e do responsável pela prática da irregularidade ou ilegalidade, e aí o local e a data, tá? E ficará assegurado o sigilo quanto aos dados do denunciante, ou seja, não precisa ter medo de denunciar se vocês percebam que alguma coisa lá não vai bem, tá? Acolhida a denúncia, né, na execução do PNAE, o FNDE adotará as providências que julgar cabíveis, inclusive essas prefeituras aí com fraudes aí na alimentação escolar, elas ficam, né, se for comprovada a fraude, desvio de recurso, elas ficam sem o programa, elas ficam sem o recebimento dessa verba. E isso faz muita falta para o município. Então, temos que denunciar mesmo para ninguém desviar, né, o que é da alimentação escolar. Bom, gente? Nossa, falei tanto. Acabamos, socorro. Vocês querem perguntar alguma coisa? Quem quer comentar? Ficou alguma dúvida do que eu falei? Não, por mim não, professor. Não, Tranquilo? professora. Então tá bom, gente. Olha, Vamos deixar para ter dúvida na hora da prova. Ó, estudem. Ó, cai a matéria de hoje, tá? Então cai PNAE, cai os programas. Ó, então é professora, isso, gente. Fale. fala pra gente o que assim, a gente precisa focar mais para a prova. Não, então, gente, eu vou colocar agora lá aqueles exercícios de revisão que vai valer os 2 pontos. Então, igual da outra vez, vocês perceberam que quando vocês fizeram, era aqueles assuntos que eu coloquei no trabalho, né, naquele questionário que vocês responderam, praticamente os assuntos que serão abordados na prova. Então,
tem, acho que menos de 10 questões, acho que são 8 questões, que tem um pouquinho de cada da matéria. E aí a matéria, deixa eu pegar. Ó, então a matéria ficou pequena, na verdade, ó. É a atuação do nutricionista em saúde coletiva, né? Tudo que a gente está vendo, viu a partir do momento que a gente começou a ver os campos de trabalho, né? O nutricionista no PENAI, o nutricionista nos programas, né? O papel do nutricionista lá nos postos de atendimento. A epidemiologia e transição nutricional, né, que o nosso país está vivendo. Então, como é que o estado, né, nutricional da população, a tendência à obesidade, isso aí tudo, né, a diminuição da desnutrição, isso aí foi, né, uma transição, né, que não só a gente, né, mas os países em desenvolvimento têm vivido, tá? Então, epidemiologia, transição nutricional, ambiente alimentar, sistemas alimentares, né? Indicadores do estado nutricional, então o CISVAN, né? Lembra lá do CISVAN que nós vimos, né? Que faz um monitoramento da saúde da população com diversas ações. O perfil do consumo alimentar do Brasil, né? Aumento de produtos ultraprocessados, não é isso? Que a gente tem observado nessas pesquisas de orçamento familiar, as pessoas têm comido mais fora de casa, em detrimento disso, também as pessoas estão mais inativas, não é? Pela vida moderna, tudo isso. As deficiências nutricionais de saúde pública. Eu gostei, deixa eu ver, alguém escreveu aqui no chat. Gostei da aula, agora eu preciso saber como se monta o cardápio, saber como acrescentar todas as suas informações. Então, o governo, ele disponibiliza, né, o FNDE, ferramentas para o nutricionista montar os cardápios. Então, não tem esses programas que vocês calculam dieta? Tem programas que você acessa pela internet, você vai jogando o seu cardápio lá, ele calcula para você. Aí você vê, peraí, não atingi a necessidade de cálcio para creche. Aí você vai modificando, tá, gente? Então, assim, até esse apoio, antigamente não tinha esse apoio para os nutricionistas, mas nos últimos anos já tem programas, né, que você acessa que dá uma prova. Ai, gente, vocês são uma figura. Vocês matam a professora. Não, gente, ó, se vocês estudarem, eu garanto que vocês vão conseguir fazer a prova, tá? Não, não é uma prova cabeludíssima, não, tá? Tá bom? Não, não se preocupem com isso. Então, eu estava falando, as deficiências nutricionais, estudem lá, ó. Deficiência de vitamina A deficiência de iodo, a deficiência de ferro, né, que é a anemia ferropriva, a desnutrição. Por outro lado, a obesidade, né, que também é um distúrbio nutricional, né, não é uma deficiência, mas é um distúrbio nutricional. E em relação às políticas públicas de alimentação e nutrição, o PENAI, que nós vimos hoje, e o programa Bolsa Família, né, que agora é chamado de Programa Auxílio Brasil. Dizem que vai voltar a ser, acho que o presidente falou que vai colocar de volta o nome de Bolsa Família. É uma bobeirada, né, porque tanto faz o nome, né? O importante é que o programa exista para tirar as pessoas aí da vulnerabilidade social, né? E é isso, gente. Então, assim, não vai estar difícil a prova, mas é preciso que vocês estudem, tá bom? E eu sempre aproveito tudo da correção, não deixam de
Eu não sei nada dessa questão. Escreve alguma coisa lá, gente, pelo amor de Deus. Tá? Escrevam alguma coisa que nem que seja 2 décimos, 3 décimos, eu sempre aproveito. Agora, o aluno que não escreveu nada, aí o professor não tem como fazer nada, né? Mas não deixem, não, tá, de escrever, porque quando você começa a escrever, o raciocínio devagarzinho vai, né, vem à mente. Então, não deixem de fazer as questões discursivas. 2 só, tá? Da mesma forma que da outra. Tá bom? E para a gente terminar, para sextar, vou colocar o trabalho, vou deixar o trabalho até a prova é 7, 7, 8, 9, 10. A entrega até o dia 10, tá? Até a segunda. Porque aí vocês também não precisam correr, tá? Então, assim, mas façam antes para vocês conseguirem estudar. E aí vocês vão pesquisando. Ih, eu tô com dúvida nessa questão aqui. Eu acho que eu não vou liberar o gabarito, né? Porque se eu liberar. Mas assim. Professora. Hã? Podia liberar na terça, né? Pra gente corrigir o nosso lá também, pra gente estudar. Não, então eu vou fazer o seguinte. Mas aí. Então, aí é mais fácil deixar o trabalho para ser entregue até quinta-feira, no dia 6, e no dia 7, pela manhã, você deixa o gabarito lá. Aí durante o dia tem como a gente olhar. Então vocês preferem, mesmo com tempo menor? Preferem que eu libere o gabarito? Sim, não faz muita diferença, não, porque a gente já tá enrolado com prova mesmo, então. Então, né, quem já tá O ferrado. universitário, ele não tem muita escolha, professora. Estudante não Então tem tá muita bom. escolha. Então tá bom, gente. Eu boto para entregar até o dia 7, dia 6 eu libero lá, tá? Professora, só mais uma coisa. Sim. A sala da prova você vai colocar no AVA? Porque nem todo mundo está no grupo da turma. Aí a gente fica meio difícil para a gente saber onde vai ser a sala. Ih, gente, mas pior que eu vou contar uma coisa para vocês. Eles lá do ensalamento, eles não liberam com antecedência. E assim, eu não moro aí em Vassouras, eu moro em Paracambi. Então, às vezes, eu no caminho e não estou sabendo ainda que sala que vai ser. Porque, ó, foi o quê? Foi na P1, teve um ensalamento que saiu 4 e pouca da tarde. Aí eu não fico toda hora no celular, né? Aí eu fui ver, era 5 e pouca, eu fui ver a mensagem e fui avisar para o representante, porque aí eu não tinha nem como eu abrir computador para colocar no AVA. Se eles liberarem cedo, quando libera de manhã, eu até consigo colocar no AVA. Mas quando libera assim, 4 e pouca da tarde, aí fica difícil, né? A prova é 7, aí eu acabo na correria colocando para o aluno. Mas se vocês verem que não está no AVA, é porque aconteceu isso, tá? Porque eles liberando de manhã, aí dá tempo de eu fazer isso com calma. Agora, quando eles liberam já em cima da hora, tá? E na P1, teve umas provas que aconteceram isso, liberaram bem, bem tarde mesmo. E a gente perguntando, qual o ensalamento, né? É complicado essa situação, mas eu vou fazer o Professora, possível. Sim, Fá. seria interessante esse pessoal que não é do quarto período, mas que está fazendo essa disciplina, eles entrarem em contato com a Luciana e pedir para ela adicionar eles no grupo geral do curso, no curso de nutrição do quarto Tem isso período. também? A gente tem um grupo geral só do quarto período. Aí não é o grupo da turma, é o grupo geral, onde tem a coordenação e os outros alunos. Aí pode pedir para ela fazer isso, que aí na hora que sai o Sim. ensalamento, Já você pode fica. mandar para a representante joga nesse grupo geral. Então façam isso, gente. Assim, vocês hoje não, tá, gente? Hoje. Mas assim, segunda-feira. Segunda-feira, gente. Isso. Porque senão ainda vai falar que a professora mandou perturbar ela, né? Nossa. Então, aí vocês façam isso, então pede para ela colocar, porque aí se não liberar cedo, né? Aí eu já fico mais tranquila com relação a isso, sei que vocês vão achar a sala, tá?
Ai, que bom que vocês Ok. gostaram da aula, então, né? Então é isso, gente. Ó, então estamos conversados. Eu vou deixar até sexta-feira entregue e vou colocar o gabarito, tá? Já vou colocar agora lá, tá bom? Então, boa noite, fiquem com Deus, tá? E uma Boa boa noite, Boa semana aí. professora. noite, Bom final de Boas professora. semana para provas você. Obrigada. aí Fica para com Deus. vocês, tá? Obrigada. Que dê tudo certo. Obrigado. Tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau.